Bora, fiel, se liga nesse trecho que eu separei da ESPN com o Zé Elias, com o Pascoal e também o Silas analisando Corinthians e Internacional amanhã, jogão de bola, estreia do Dorival pelo Campeonato Brasileiro com o Corinthians, hein? E os caras já cravaram o favorito aí, se liga nesse falaram, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Dorival na Série A com o Corinthians e o Inter que vinha implacável, aí depois amargou aí resultados mais complicados e mesmo quando o resultado é bom, foi 1-0 a semana, mas que não foi uma boa performance. Aí teve aquele 3-3 que a gente falou, é heróico. É heróico porque perdia 3-0. Mas empatou em casa. Mas contra um adversário que não exato. O Nacional não é tão qualificado quanto o Internacional. Exato. Nacional e aí? Montevideo. E esse Corinthians e Inter? Vamos falar dele, Pascoal. O Dorival vai ter um tempinho a mais para contar com os titulares. Memphis parece que já está à disposição. Então já muda um pouquinho. O grande dilema do treinador do Corinthians é o miolo de zaga. Quem é que vai compor o miolo de zaga do Corinthians para essa partida contra o Internacional? Ele vai manter o Kaká com o André? O Gustavo Henrique não pode jogar, que vai fazer uma cirurgia de hérnia, né? E a gente espera que ele se recupere rapidamente. O Corinthians vai jogar com os três volantes, os três titulares de volantes? Parece que o Ranieri, Ranieri, Martinez e Carrijo. Martini e Carrijos. Então, aí você pode... Eu não sei se ele vai recuperar o volante ponta, né, que o Martinez fazia. Ele joga de volante, mas com a bola ele entra pela ponta, passa pelo lado do campo para fazer o volante ponta. Vai ser isso? Quem que vai articular o meio-campo do Corinthians? Tem muitas dúvidas a respeito disso, né? O Roger também tem problema, não tem um centroavante, mas tem um baita centroavante que joga, o Valência, que joga com tranquilidade, o Borré está machucado. Tá pressionado, né? Teve até aquela pergunta do Roger Machado, se não era para entrar com o Raikkonen desde o início e tudo mais. Aí ele tem 17 mas anos. A resposta do Roger foi boa, porque ele falou, não, peraí, se eu faço isso, como é que eu vou administrar meu elenco e tal? Até uma resposta que foge ao normal. 17 anos e tem um centroavante que é história no futebol internacional. O Valência é um baita centroavante. Mas ele perde gol. Todo centroavante perde gol. Uns perdem mais, outros perdem menos, né? Mas o centroavante está lá, a tentativa de fazer o gol, tirar do goleiro, às vezes passa. Tal. O Valência é um baita centroavante. E penso que o Corinthians tem que ir acertando. Se fosse treinador do Corinthians, eu não deixaria a zaga exposta em momento nenhum. Não dá para deixar a zaga de mano com outros jogadores. O Wesley vai jogar, o ponta do Internacional. O Wesley dá mais trabalho que filho gêmeo. Então você tem que... Ainda tem Vitinho, tem Carboneiro, tem o Alan Patrick, que esse sim tem Carboneiro faz uma fumaça, que é um negócio de louco. Alan Patrick dominando o meio campo. O Alan Patrick é o único meia do futebol brasileiro, é o único meia do futebol brasileiro, incluindo os estrangeiros. É o único meia que pisa na bola. É o único meia que tira a pressão do jogo. É o único meia que sabe se posicionar, receber uma bola e levantar a cabeça para olhar. Mas o Arrascaeta é muito bom, excelente jogador. É um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, não tenho dúvida. Mas ele é do acelerar o jogo. Pega a bola, acelera o jogo. O Alan Patrick tem a capacidade de, como diz o Zé, dar uma paradinha. Para um pouquinho a bola aí, gente. Vamos aqui, espera passar, deixa os volantes chegar um pouquinho, deixa o zagueiro respirar um pouquinho lá atrás. O Alan é capaz disso. Então eu acho que é um baita jogo. E eu tenho favorito para esse jogo também. Quem? É o Colorado. No mando corintiano? Olha só, Pascoal. Está mais arrumado. O treinador conhece melhor os jogadores do que o treinador do Corinthians, que teve... Mesmo o Inter dividido para jogar em Medellín na quinta que vem? Quem? O Internacional joga quinta fora de casa contra o Atlético Nacional. E o Corinthians, você acha que o Corinthians vai passear terça-feira? Não, mas eu acho que o Inter vai dar muito mais... Não em relação ao Corinthians, mas comparando o Corinthians na Sula, o Inter na Libertadores, o Inter está muito mais conectado ao jogo da semana do que o Porque o grupo do Internacional... É casca, é osso. É osso, gente. Bahia está com 7, né? Bahia é líder, né? O Bahia ganhou do Nacional 5. Fora de casa. O Inter tem 5. Então o Inter precisa desse resultado fora de casa também. Pelo empate, precisa do resultado fora de casa. Eu acho que dá para jogar as duas partidas. Não, eu também acho porque uma é sábado e a outra é quinta. Sim. Tem um intervalo bom, né? O Memphis retornando... Terça, né? Ali, ó, o Memphis retorna contra o Inter, pode retornar contra o Inter. O Memphis retornando é um enorme ganho para o Corinthians.
Eu aproveitaria o Memphis vindo de trás com a bola dominada, na faixa central do campo. Não naquele terreninho que o Zé comprou para ele lá, de 15 por 15. É o lado esquerdo, né? Aquele terreninho de 15 por 15 que ele aluga ali do lado do campo, não interessa. O Corinthians está precisando dele por dentro. Talvez coloque o Thales, que dá velocidade para o jogo, e bota o Yuri Alberto de centroavante para tentar a conclusão. E aí você vai dizer, mas quem vai marcar? O Thales volta para marcar também. Como já tem 3 volantes no meio campo, dá sustentação. Eu faria isso, mas eu não sou o treinador do Corinthians. O treinador do Corinthians é muito competente, gosto muito dele, um cara que eu tenho muito carinho e espero que ele possa ter muito sucesso no Corinthians, ponto. Mas eu não abriria mão de proteção para a zaga do Corinthians. Ô Ranieri, se você sair daqui da frente da zaga, eu vou tirar você. Assim, simples assim. Se você sair daqui, da meia-lua da sua zaga até o círculo central, você vai jogar nesse espaço aqui, 40 metros, 30 metros, é aqui que eu quero você. Se você sair daqui, eu vou te tirar do jogo. Eu vou botar o Rian para jogar. Nas prévias estão dizendo que vai jogar o Coronado, né? Coronado, Depay e Alberto. E Yuri Alberto. Os 3 volantes, assim, né? Martínez, Ranieri e Carrijo. Assim, o Coronado vai ter um papel importantíssimo nesse sentido de armar a equipe do Corinthians para jogar. E posicionar também sem a bola. Eu ainda não vi o Fernando... Coronado fazer tudo isso, não. Mas o jogo dele foi contra o Fortaleza fora. Mas o Dorival vai esperar do Memphis. Vai ter aquela conversa eu acho que com o Dorival Memphis, vai entregar a bola. Eu acho que o Corinthians vai entregar a bola para o Inter e sair contra-ataque. Eu acho. É risco, Zé. Pascoal, mas é melhor você... Muito risco em casa você entregar a bola para o time adversário. Mas o que eu falo entregar a bola é assim, também não é entregar a bola e ficar lá esperando, assim, deixa o Inter jogar, se sobe um pouquinho mais, né, depois você vai no Os contra-ataque. duelos nas beiradas do campo, seja com o Mateuzinho ou seja com o Angileri, o Corinthians, o Angileri para mim vai ter um pouquinho mais de vantagem, porque ele marca melhor que o Mateuzinho sai um pouquinho melhor, né, mas... Se tiver ali o Wesley lá na... O Wesley vai jogar, geralmente joga na esquerda. O Internacional tem usado até pela direita, mas o Tabata também joga nessa função aberta pelo lado do campo. O Tabata fecha, né? O Tabata tem meia ponta ali também, mas é o ponta. meia-direita canhoto. O meia joga ponta. na meia-direita, na ponta, vindo pra dentro e tal. Mas, Ele fecha a diagonal. mas é por isso também que o Dorival deve usar os 3 volantes ali para justamente Alan Patrick. Se jogar o Tabata, parar com aquilo ali. E óbvio, na frente, se joga o Depay e se o Inter vier com o Fernando, aí já vai, um vai se preocupar com o outro, né? Então, sim, eu acho que eu diria que o Inter, hoje, como estrutura, como o que vem fazendo na Copa Libertadores também, eu diria que o Inter seria favorito, mas como o jogo é na Neoquímica, pra mim vai ser tete a tete ali, vai ser pau a pau. Taco a taco? Eu acho. Empate, 1-1? Eu acho. 0-0? É porque eu não acredito que com a experiência do Dorival ele vai se arriscar, porque Contra o Novo Horizontino ele vai ter que resolver a questão do miolo da zaga. Então, mas contra o Novo Horizontino ele já falou da importância de não levar gols. Sim, mas na primeira entrevista ele falou o seguinte, eu tenho que encontrar o equilíbrio do time para jogar. Vocês lembram o time do Corinthians no segundo tempo, como ele fica? Primeiro tempo aquela pressão, tal. Segundo tempo o que acontece? O Carrijo não consegue mais sair para jogar, para fazer marcação na lateral, porque ele cansa. Ele não é o jogador que faz isso. Ele foi adaptado pelo Ramon. Aí você tem 2 jogadores que fazem esse trabalho, que é o Martínez e o Ranieri. Mas um joga pelo lado esquerdo e o Ranieri centralizado. Isso a gente está falando das prévias, né? E aí, como é que você vai fazer? Você vai desequilibrar o time? Mas ele botou o Breno Bidon no segundo tempo. Então, mas eu volto a falar aqui, eu acho que o Bidon tem que fazer um trabalho mais específico de ganho de massa muscular, um jogador mais forte, para ele poder entrar em jogos assim, Pascoal. Ele, tecnicamente, ele é muito bom. O time do Internacional é físico, você tem razão. A bola cola no pé dele, ele é um cara que enxerga tudo de frente, ele tem uma base de futsal, então você consegue ver várias jogadas, o passe dele é bom, mas só que esse tipo de jogo é jogo de pegada, de intensidade e tal. O Bidon, muitas vezes, ele não consegue se encaixar nisso. E se você observar o time do Internacional, você tem 2 jogadores que são cavalos, assim, no sentido de corrida, de parte física, que é o Fernando, que às vezes ele vem para jogar como um terceiro zagueiro, aí ele se movimenta, e o Bruno, que o tempo todo toque e passa, toque e passa, toque e passa. Esse é o Inter A gente fez o jogo do Inter
do Bahia contra o Inter pela Copa Libertadores. E o Rogério Ceni, inteligentemente, o que ele fez? Ele segurou o Ademir e aí ele trouxe o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e trouxe o Cauli por dentro. Só que o Cauli é diferente do estilo do Depay, por exemplo. O Cauli se movimentou muito e aí o Bahia ficou com 4 contra 3 do Inter. No meio. No meio. Sim. E aí o Everton Ribeiro vinha buscar, o Cauli livre e o Bahia dominou grande parte do jogo, fez o gol, acho que com 70. Isso. E quando o jogo ficou na mão do Bahia, tomou o gol do o Ener Valência. Valência vai lá e empata o jogo e ficou isso. Mas o Bahia foi melhor. Então, vai ser mais difícil pro Corinthians por conta de característica. Mas parece ser uma ideia. Um menino mais novo, que é o Coronado, com um pouco mais de velocidade, menos experiência, óbvio, que o Depay. O Depay seria o cara para ficar com a bola e fazer, como o Zé falou, trazer o time e aí sair. Mas aí se você bota o Memphis como articulador, o Yuri de centroavante e o Thales aberto pelo lado do campo, você ganha velocidade e profundidade. Você não pode passar o jogo inteiro sem profundidade, sem velocidade. Entendeu? Eu concordo com os 3 volantes. Concordo mesmo. Né? E durante o jogo você pode trocar o Martínez de lado para dar um pouco de respiro também para o meio campo do Corinthians. Eu concordo com os 3 volantes, mas pensando em um articulador, eu daria essa função para o Memphis. O Memphis joga nessa função de meio atacante. O Thales joga aberto pelo lado do campo e vai precisar disso, senão o Corinthians vai pensar só em se resguardar, em pouco atacar e jogando em casa. Por isso que, assim, o Wesley vai jogar. Quem é que vai marcar? O Wesley vai jogar na direita ou vai jogar na esquerda? Qual é a certeza que você tem? Existe também, Pascoal, a possibilidade, porque o Inter joga com um homem só de frente, né? E aí o Alan Patrick, ele roda um pouquinho mais. O Alan Patrick gosta de jogar nas costas dos volantes. Então, mas dependendo, por exemplo, você pode colocar o Ranieri joga como um terceiro zagueiro. Puxa o Ranieri com a bola, isso com a bola nos pés. Puxa o Ranieri para fazer um terceiro zagueiro, joga os 2 alas e aí você obriga os dois atacantes do Internacional a seguirem, porque você tem o Mateuzinho que passa, o Anrileri que passa e ele cruza bem. O Anrileri é bom jogador. Você pode começar a criar dificuldades para a equipe do Inter, tirar da zona de conforto, porque o Inter vai procurar jogar. O Mateuzinho bater com o Bernabé lá, sim, né? Porque o Bernabé também é uma vai força tirar o Inter da zona de conforto. Do meio campo para frente. Boa, sim, mas aí se o Wesley jogar... eu entendo que o Wesley vai jogar aberto pela esquerda, porque se o Tabata jogar, o Tabata joga aberto pela direita. Sim. Só que o Tabata joga de meia ponta. O Tabata pega a bola e vem para dentro. Mas aí ele vai bater com... Nesse caso vai ser duelo Mateuzinho e Wesley, e o Carrillo é que vai esperar o Bernabé ali. Aí abre espaço para o lateral direito passar. O Internacional tem feito muito isso. Tem pego a bola e tem dado no o lateral direito, é o Aguirre que joga, né? Abre pelo lado do campo para passar. O Bernabé é um motorzinho, né? Porque o Bernabé pega a bola e corre para cima dos caras. Sim. Então, no meu modo de ver, o time do Inter está mais arrumado que o time do Corinthians. O Inter está passando por um momento brilhante, já passou. Até pelo Precisa trabalho, recuperar. o tempo de trabalho do Roger, né? Mais tempo. E a gente também não pode esquecer que o Roger também tem esse mesmo protocolo, hein? Ele traz o Fernando para fazer o terceiro zagueiro, e aí empurra os dois lá na frente, traz o Alan Patrick com o Bruno Henrique, aí fica Alan Patrick e Bruno Henrique, o Fernando aqui, os 2 zagueiros, e aí empurra tanto o Aguirre como o Bernabé, empurra lá na frente. Numa teoria, o time do Internacional joga com 4 zagueiros, um volante, que é o Fernando na frente da zaga, 4 homens no meio campo e um atacante. Só que desses 4 do meio campo, um é agressivo pelo lado esquerdo, que é o caso do Wesley, e o outro é mais pensador pelo lado direito, que é o caso do Bruno Tabata. E você tem um jogador que desequilibra no meio campo. Que é o Alan Patrick. Que é o Alan Patrick. Esse é o cara que desequilibra no meio campo. Se tiver uma falta, se tiver um escanteio, se tiver uma falta frontal, uma falta lateral, ele é muito bom nisso. E o Inter tem jogadores altos, então o jogo vai ser mais físico. Então eu entendo os 3 volantes mais fortes, mais altos do Corinthians, exatamente pelo jogo ser mais físico contra o Internacional. E aí no jogo físico, aí você tem razão, Zé, o Breno Bridon não vai conseguir jogar. Porque os caras são mais fortes que o Breno Bridon. Ah, mas ele tem técnica, mas ali no meio campo, né? Ali no meio campo tem que ter uma igualdade.
Tem que ter, assim, uma paridade de força, senão o adversário acaba tendo mais vantagem. A gente tem uma tela para mostrar que é o Corinthians mandante versus o Inter visitante na temporada 2025. Óbvio que o Corinthians é um bom mandante, tem 12 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, quase 80% de aproveitamento, fez 28 gols, levou 14. Mas o Inter visitante é um Inter invicto. 4 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota, 60% de aproveitamento, 15 gols marcados, 7 gols sofridos. É um grande jogo. 4 empates nos últimos 4 jogos fora de casa. Isso, o Internacional, um deles esse empate contra o Bahia, né, que pra mim foi um dos, se não o melhor jogo da temporada. Aquele jogo foi realmente muito bom de assistir. Do Flamengo, o Palmeiras também, aí do Bahia, né? Do Bahia foi um bom jogo. O do Flamengo foi o melhor jogo individual contra o Corinthians. Assim. Sim, tecnicamente foi um jogo que o Flamengo se esbaldou, né? 4-0, esse jogo citado pelo Pascoal. Então é isso, é o Corinthians e Real Madrid amanhã, né? Pelo que os caras falaram aí, o Corinthians vai enfrentar o Real Madrid amanhã, cara. Na moral. Parece que o Internacional ganhou tudo nos últimos anos aí, Libertadores, Brasileiro. Nada a ver, cara. Na Arena sempre o Corinthians vai ser favorito. O Corinthians pode enfrentar o Barcelona amanhã que vai ser favorito na Arena. Não tem como. Pode ser que não seja tão favorito assim. Mas Coringão é sempre favorito, independente do time que vai enfrentar lá. Então, Dorival aí vai estrear pelo Campeonato Brasileiro com o Corinthians, com o Memphis de volta, porém com uma baixa na defesa, que é o Gustavo Henrique, né, que vai operar aí. Porém, fica aí a incógnita e qual time o Dorival vai colocar no amanhã o titular, né? Será que ele vai entrar com 3 volantões ali? Na verdade, o Carrilho não é um volante, né? O Carrilho é um meia ali que faz essa função é um ponta, né? Na verdade, o Carrilho de origem que faz essa função de meia. Mas eu acho que ele vai entrar com Carrilho, José Martins e Ranieri. Estão falando que talvez ele entre com o Thales Magno ali para fazer um meio campo pela esquerda para auxiliar o Memphis ficar mais próximo da área junto ao Yuri ali e o Coronado armando. Então pode ser que dê certo essa formação, né? Tem que dar certo porque a gente precisa vencer de qualquer jeito amanhã. O empate para mim já seria uma derrota porque já perdemos 3 jogos aí. Então amanhã é um jogo pelo Brasileirão às 6h30, hein? O jogo aí difícil, mas não é impossível. O Internacional tem um bom time. Parece, não sei onde que eu vi que o Alan Patrick parece que não vai jogar, mas eu acho que ele joga assim, difícil o cara de ficar de fora. E o Corinthians que já na terça-feira tem a Sul-Americana, então fora de casa. Então vai ter aí poucos dias para descansar também. Só que a prioridade vai ser o brasileiro. E vamos amanhã torcer pro Coringão. Deixa o seu placar. Eu vou chutar aqui 2-1 pro Corinthians, hein? 2 gols do Memphis Depay. Anota aí. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.